Então hoje a gente vai falar sobre tendências na utilização de fluidos intravenosos. Aí eu abordei um pouquinho sobre glicocálice e a escolha das soluções. Meu nome é Letícia, sou RM de Medicina Intensiva do AOC. Eu utilizei um artigo, no final tem a bibliografia dele. Então vamos lá. O paradigma da dose de fluidos. Primeira coisa, quando a gente fala de paciente crítico e fala de fluido, a gente tem que lembrar das 4 fases de terapia dos fluidos, que é o que a gente fica discutindo com o doutor, já discutiu com o Dr. Fábio, do Rose, né? Lembrar que o fluido, ele é também tratado como medicamento, tem indicação, tem contraindicação, tem efeitos adversos. E quando a gente fala, então, tem que lembrar das 4 fases, que seria a ressuscitação, lembrar que um paciente está na fase de choque, a gente começa a fazer infusão ali para tentar restaurar partes de perfusão mesmo, né? Lembrar que o balanço hídrico aí, ele é bem positivo. Na otimização, a gente acaba fazendo mais ajuste fino do débito cardíaco, o paciente ainda mantém um balanço positivo, moderado, mais moderado, tem uma perfusão um pouco mais restaurada. Na estabilização, o paciente tem que evitar o acúmulo e o transbordamento, o paciente já começa a ter uma ausência de choque e o fluido acaba sendo só para manutenção. E o balanço hídrico acaba sendo um pouco mais neutro. E na evacuação, que seria a parte mais de recuperação, o foco vai ser mais diurese ou terapia de diálise, né? Para tentar deixar um balanço mais negativo. Quando a gente fala, então, de fluidos, tá tendo bastante debate sobre isso, sobre o glicocálice. Ele é chamado de guardião da barreira. O que significa isso? Ele é uma fina camada, ele fica bem na parte do endotélio vascular, de todo o sistema vascular, e ele é como se fosse uma escova molecular. Ele separa ali o sangue da parede das células endoteliais. Ele, quando está saudável, ele impede que as moléculas grandes, como a albumina e a água, acabam saindo para o interstício. E ele fica ancorado ali na membrana endotelial mesmo, ele é formado por 3 componentes principais. Ali na base, parece um algodãozinho, aqui ó, é onde fica o proteoglicanos, que são os sidecanos e os glicanos. Eles servem como esqueletos, então, ali na base, na parede aqui da célula. E depois a gente vai ter os glicosaminos glicanos, que são como se fosse esse colar aqui, que é chamado de cerdas da escova, que eles se projetam para dentro do vaso. Aqui é o lumen aqui é no néfro. Então, eles se projetam para dentro do vaso. E a gente vai ter umas proteínas aqui adsorvidas, que ele acaba capturando, esse glicocálice acaba capturando algumas moléculas essenciais, como a albumina, antitrombina 3 e algumas enzimas antioxidantes, e acaba criando um ambiente aqui microprotetor. Num paciente com choque, uma coisa, ele tem todo o sistema vascular inteiro, desde o cérebro até fígado, rim, tem toda a parte do corpo. Então, do choque, no sepsis, no trauma, a gente vai ter um processo de shading, como se tivesse um desnudamento, uma varredura desse glicocálice. Isso pode ser causado pelo estresse inflamatório e também pela pressão hidrostática, e esse endotélio acaba ficando mais nu. O que acontece, então? A gente vai ter um extravasamento massivo de fluidos para o terceiro espaço, mesmo que a albumina esteja normal. Vai ter perda da antitrombina 3, então a gente vai ter mais microtombos aqui capilares. Perda da capacidade de autorregulação do fluxo, então o vaso ele acaba sendo incapaz de responder os vasopressores ou manter a perfusão tecidual adequada. Deixa eu só explicar o que acontece. A gente tem que pensar que esse glicocálice é como se fosse uma florestinha, tá? Aqui embaixo é como se seriam as células endoteliais, onde a gente tem receptores, né? É como se fosse a parte de baixo, assim, a grama. Quando a gente pensa é só pra gente tentar imaginar, tá? Gotas da chuva, quando ela cai ali nesse glicocálice, que seria a árvore, é como se fosse uma modulação para os receptores das células endoteliais. Então, quando a gente dá uma noradrenalina, ela chega aqui de uma forma mais modulada, não fica de forma muito exacerbada. Então, no paciente chocado, ele vai perder esse glicocálice, tá? A gente vai dar fluido para tentar aumentar a PA. Esse excesso de volume, ele vai aumentar, vai distender o vaso, vai piorar ainda essa parte do shading do glicocálice. Então, a pressão hidrostática distende o endotélio vascular,
o glicocálice se desprende, ele vai ficar mais permeável, o líquido vai para o terceiro espaço, o paciente fica edemaciado e não responsivo a fluido. Então, quando a gente fala do paciente edemaciado crítico, paciente crítico, é um atestado de óbito do glicocálice. Então, o que a gente tem que fazer? Limitar a sobrecarga volêmica e usar os vasopressores de forma precoce, para a gente tentar impedir esse shade. E o controle da inflamação e glicemia, principalmente da glicemia, porque a hiperglicemia ele é um dos principais agressores desse glicocálice. Agora, continuando. Então, além do ROSE, a gente tem também limitar a sobrecarga volêmica. Tem os 4 Ds da terapia, que é o drug, pensar que é sempre uma droga, né? A dose, a duração e o descalonamento. Aqui é um estudo que estava dentro do artigo que eu tô mostrando para vocês. Ele fala sobre desse estudo Picard, acho que é isso, Picard, assim que fala. É um paciente com um diagnóstico de lesão renal aguda, com sobrecarga de fluidos. Eles computam lá acima de 10% de acúmulo e vai ter um aumento significativo de mortalidade em 30 dias de 37% e em 60 dias de 46%. Então, é bem expressivo. Quando a gente fala do drugs, então, tem que pensar que o fluido é uma droga, tem que lembrar dessa fisiologia básica, que é a regra de 60%. A água corporal total, então, tem 60% do peso. Esse 60%, o que significa? 2/3 dele é líquido intracelular, 1/3 é extracelular, 3/4 desse líquido extracelular ele é do interstício e somente 1/4 do líquido extracelular é intravascular. É esse que a gente vai fazer expansão pressórica. Tem que lembrar que desse 60%, mulher é de 50% a 55% por conta do tecido adiposo, idoso 45% a 50% por conta da sarcopenia e os obesos 40% ou menos por conta mesmo do tecido adiposo que quase não tem água. Só que a gente tem que lembrar que nem sempre isso é possível, a gente sempre tem que fazer a parte volêmica de fluido responsividade, a parte mais dinâmica da coisa. Então, não pode usar isso como uma regra específica. Aqui, eu achei legal que ele trouxe essa imagem bem expressiva. Quando a gente dá para um paciente 1 litro de soro glicosado a 5%, 83% vai para o intravascular. É muito pouco. Se for ringer lactato ou soro fisiológico, vai 250. Se for o soro ao meio 167, a albumina 900 ml. É bem interessante. Então, quando a gente fala de osmolaridade plasmática, é um dos pilares da homeostase no paciente crítico. O que significa isso? É a medida da concentração de partículas osmoticamente ativas por volume de plasma. E está em média ali a 280 e 295. Lembrar desse cálculo, que é a osmolaridade é igual a 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18, a ureia dividido por 2,8, mas geralmente a ureia não é utilizada porque ela é um osmólio ineficaz. Significa que ela atravessa livremente a barreira, então acaba não utilizando nesse cálculo, tá? E o osmólio mais eficaz, que dá a tonicidade ali, seria mais o sódio, que é 2 vezes o sódio, ele é bem expressivo. Então, quando a gente tem uma osmolaridade baixa, a gente vai ter um risco de edema celular mais expressivo. Por quê? Se no vaso a gente tem baixa osmolaridade, na célula a gente vai ter mais. Então, ela vai puxar água, então vai dar edema celular. Acima de 295, vai ter um risco mais de desidratação celular, porque o sangue dentro do vaso vai ser mais hiperosmolar, então vai desidratar a célula, tá? E aí isso também ocorre dando a barreira endotelial, porque vai distender vaso, então destrói também o glicocálice. Então, toda vez que a gente for fazer infusão num paciente, tem que lembrar dessa tonicidade compatível do plasma. Aqui está uma tabelinha, a gente vai falar um por um, mas só para a gente conseguir visualizar a osmolaridade das soluções, tá? Dos fluidos. Vamos lá. Então, quando a gente fala de soluções, a gente divide ela em cristalóide e coloide. Os cristalóides são o que a gente mais usa. É o isotônico, hipertônico ou hipotônico em relação ao plasma. A solução salina isotônica é o cristalóide mais utilizado. O pH dele é 5,6. Por que ele é um pouquinho mais ácido? Porque o CO2 ele é absorvido pela solução salina isotônica ao entrar em contato com a atmosfera. E ele produz acidose metabólica, mas não é por conta desse CO2, é por conta de infusão rápida, que dilui o sistema tampão endógeno, que é o bicarbonato, diminuição da reabsorção proximal de bicarbonato,
Aumento da atividade de trocador cloreto-bicarbonato, que seria a pendrina, no coledor do néfron. Como a gente tem muito cloreto na solução, ele estimula mais pendrina que acaba trocando. Reabsorve cloreto e excreta bicarbonato. Ele não possui base tampão, como no Ringer a gente já vai falar. O cloreto dele é elevado, é 154, é hiperclorênico. E lembrar lá daquela imagenzinha que 1 litro expande 250. E ele é considerado uma solução isotônica com 308 e tem sódio de 154. Como ele é mais indicado, então, para expandir o líquido extracelular, para hipovolemia e hipotensão. Na alcalose metabólica sensível ao cloreto, porque tem bastante cloreto, né? Hiponatremia associada à hipovolemia, porque tem bastante sódio. Pacientes com hipercá, porque não tem potássio. E aí tem que lembrar sempre que pode causar hipervolemia, hipernatremia, hipercloreto e acidose metabólica. Aqui a solução ao meio equivale a 15 ml de água adicionada a 15 ml de solução isotônica. 1 litro acaba expandindo 167 ml. É usado mais na fase de otimização e estabilização de fluidoterapia. Tem um pouco menos de sódio, 77, cloreto 77, as molaridades 154. Ele é mais utilizado no tratamento da hipernatremia, porque ele fornece mais água livre. O Ringer lactato, então, ele é uma solução eletrolítica balanceada tamponada. Ele contém um tampão, que é o lactato sódio, tem potássio e cálcio. Ele tem um pH de 6:7, ele não contém ácido lático, então não causa acidose lática. E ele é ligeiramente hipotônico em relação à solução salina isotônica. Aí eu fiz a comparação para a gente ficar um pouco mais visual. De sódio tem 130, tem cloreto um pouco menos, aqui ele tem potássio e tem cálcio ionizado. Uma coisa importante, que esse cálcio, ele quebra o citrato, então o citrato é um anticoagulante na bolsa do sangue, então tem que tomar cuidado, não devem ser misturados ali. E por ter cálcio ionizado, ele é importante, pode ser utilizado ali como um artefato num paciente em choque, que ele ajuda na contratilidade ali do miocárdio. Ele é usado para ressuscitação, é igual a solução isotônica, mas para ressuscitação. Aqui é uma precaução, uma cautela em paciente com insuficiência hepática. Os pacientes com insuficiência, eles não conseguem metabolizar o lactato a bicarbonato. A gente tem lá 60% da excreção, ele é feito no fígado, 30% a 35% é feito na renal. Esse lactato que vem ali do tampão, ele vai ser convertido em piruvato pela lactato desidrogenase. Isso. E aí esse piruvato ali na cadeia dele vai se transformar em bicarbonato. Como isso vai... não é que se transformar, o que acontece? Na cadeia, ele usa muito H+, para isso acontecer, que ele vai se transformar em glicose, é isso. E aí, a gente tem H2 mais CO2, com H+, mais bicarbonato. Então, quando usa muito H+, acaba deslocando para a produção de bicarbonato. E essa produção é feita de um lactato para um bicarbonato. É 1 mEq para cada. No Plasma-Lyte, então, o Plasma-Lyte é uma solução eletrolítica balanceada. O teor de cloreto é bem menor, contém potássio e também magnésio. E ele é bem próximo com as molaridades dele com a solução salina isotônica. Aí eu trouxe também as comparações para ficar um pouquinho mais fácil. É bem pouco menos cloreto, tem potássio, mas é um pouco menos do que o Ringer lactato, é um pouco mais do que o Ringer lactato. Não tem cálcio ionizado, então ele não vai fazer... É bom, desculpa, não... Calma. Ele tem... o potássio tem 5, ele é um pouquinho mais do que o Ringer lactato. Não tem cálcio ionizado, o Ringer lactato tem. E tem 3 de magnésio. Aqui a osmolaridade dele é bem próxima. E ele tem tem o acetato e o gluconato. Esses dois são ânions orgânicos que são metabolizáveis. Um é mais rápido que o outro. Eles são precursores do bicarbonato. O acetato ele é muito rápido, o gluconato é um pouquinho mais lento. E é como se a gente tivesse geração ali de bicarbonato por muito mais tempo. Então, ele também é apropriado para ressuscitação volêmica, é considerado mais fisiológico em comparação à solução salínica. Não é apropriado para paciente com alcoolose metabólica sensível ao cloreto ou hipercá por conta do que ele contém. Ele pode ser utilizado concomitante com a transfusão sanguínea. Tá? Ele trouxe 2 ensaios no artigo, falava sobre um ensaio SALT, o SMART. O SALT, ele fala a pacientes adultos não críticos no pronto-socorro que ele compara o uso de soro biológica 0,9 com Ringer lactato ou Plasma-Lyte.
E os pacientes que usaram plasma light ou ringer lactato tiveram eventos adversos maiores em 30 dias. E o benefício foi maior em uma creat acima de 1,5. E o SMART foi mais para pacientes críticos, que foram utilizados na UTI ou na cirúrgica, que foi comparado também solução salina versus os balanceados, principalmente ringer lactato. E os eventos renais adversos maiores em 30 dias também foi menor, principalmente nos pacientes em sepse. E aqui tem os colóides que a gente não usa muito, eu só trouxe pra gente dar uma pincelada. Eles são muito mais caros e menos disponíveis que os critalóides. São muito alojos em choque ou hemorragia, queimaduras ou hipogluceminemia grave. E o extravasamento ocorre se houver alguma ruptura na barreira transcapilar. O que eu achei de interessante é esse destranos 4070 e as gelatinas, eles não são utilizados. Os destranos, eles têm têm reações anafilactoides. As gelatinas, elas podem ser utilizadas, mas tem uma latência muito grande, de 10 a 70 minutos após a administração. A albumina humana, de 5%, tem de 20% a 25%. É a mais utilizada. A infusão é principalmente em síndrome hepatorrenal, peritonite bacteriana espontânea e após a paracentese, dependendo do volume. O tratamento pode ser utilizado para tratamento e prevenção de hipotensão dentro da intradialítica e deve ser evitado em pacientes com TCE. Ele citou no estudo que tem um estudo chamado SAFE, que ele aumenta a mortalidade quando reanimados com albumina, aquela imagem lá de 900 ml. É importante não fazer essa expansão de início. E esse amino hidroxietileno, ele é um black box do FDA. Ele não pode ser, assim, eles pediram para não ser utilizado porque aumenta o risco de ira e de morte. Ele é um colóide sintético, ele é disponível de 3, 5, 6, 10%. A osmolaridade dele até que é ok, mas a meia-vida é de 50 horas. E tem maior necessidade de diálise e maior mortalidade em pacientes críticos. Então, o FDA pediu para não utilizar eles, principalmente em paciente com contexto crítico. Então, para reduzir, assim, para dar um resuminho, o ringer lactato plasma light, ele preserva mais o equilíbrio ácido básico, mais ressuscitação volêmica e sepse, trauma, choque distributivo e manutenção. Tem menor risco de injúria renal aguda e menor impacto na degradação do glicocálice. A solução salina hipertônica eu não comentei muito, mas é mais para pacientes com TCE grave, edema cerebral e hiponatremia sintomática grave. Aumenta a tonacidade plasmática de forma de forma mais controlada. O soro glicosado 5%, essa glicose ela vai ser metabolizada, vai sobrar apenas água livre e ela vai causar edema cerebral e tecidual. A gente não faz expansão com ela, é usado mais para diluição de medicação e em casos muito específicos de hipernatremia pura. O soro fisiológico 0,9 tem muito excesso de cloro, né? Então faz edema intersticial por dano ao glicocálice e acidose metabólica hiperclorêmica. Então não deve ser uma solução de padrão mais aí para ressuscitação. Esse colóide sintético não é para utilizar, acho que esse foi uma grande formação do artigo. E aqui é mais pontos chaves, né? Fluido é um fármaco, tem que lembrar que ele também é uma droga. Solução fisiológica não é fisiológica, lembrar que ela não é bem, é isso mesmo. Priorizar soluções balanceadas e conhecer bem conhecer um pouco sobre os colóides, né? Mas o que a gente mais usa é a albumina. E acho que é isso. Aqui é a referência que eu achei boa e esse aqui é uma gatinha. É isso. Acabou. Presta atenção.